A maneira como nós nos relacionamos com a Bíblia na nossa igreja vai determinar se a nossa igreja é uma igreja saudável ou se ela é uma igreja doente. Tá? Então, nós vamos pegar um versículo aqui da Bíblia que está em Hebreus, no capítulo 13 de Hebreus. No versículo 17. Eu me coloco aqui para ler este versículo numa situação neutra, como alguém que está ensinando nesta noite, tá? Porque esse versículo, ele fala diretamente sobre a relação das ovelhas com o pastor, que o pastor é o alimentador do rebanho, né? O pastor ou a equipe pastoral da igreja. Então diz assim: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria, e não gemendo, porque isto não vos seria útil. Tá? Muito bem. Então, pastores são dados à igreja para alimentar, proteger o rebanho. E uma boa maneira do rebanho reconhecer os seus pastores é através da obediência. E há um fato muito importante neste versículo que fala que os pastores prestarão contas diante de Deus a respeito do seu trabalho pastoral e a respeito da saúde do rebanho. Então isso é muito importante, é a razão pela qual a igreja deve orar pelos seus pastores, porque é uma responsabilidade muito grande. Então, se você tem um trabalho aqui nesta terra, você vai prestar contas provavelmente para um gerente, para um patrão, para alguém que esteja responsável pelo seu trabalho. Os pastores, eles terão que prestar contas a Deus, não é? Ainda que seja também saudável que todo pastor tenha também um pastor a quem ele preste contas aqui na terra. Isso pode ajudá-lo, de certa forma, a não ter um momento muito difícil futuramente, quando tiver que prestar contas a Deus. Tá? Além dos pastores, todo o rebanho tem responsabilidade diante de Deus pela sua igreja, né? Tanto aqueles que ensinam, que pregam, como aqueles que estão recebendo a pregação, estão recebendo também o ensinamento. Nós somos responsáveis em crer e em obedecer. Por exemplo, o ministério da palavra pregada, o querigma, desperta a nossa fé. E o ministério do ensino, didaquê, ele desperta a nossa necessidade de obediência à palavra de Deus. Por isso que a igreja precisa pregar e precisa ensinar. Então a igreja tem que ter um ministério equilibrado entre proclamação e ensino da palavra de Deus.
As duas coisas têm que estar acontecendo na igreja, simultaneamente. Se um pastor somente prega e não ensina, não é? Então tem um desequilíbrio aí. Também, se os pastores só ensinam e não pregam, não proclamam, a igreja vai ficar muito pesada. A Bíblia diz que os mandamentos não são pesados. Por que não são pesados? Porque com o encargo da obediência, Deus dá a fé. E, então, precisa de querigma, pregação também para despertar a fé, porque a fé também é importante para nós obedecermos a palavra de Deus, né? Então, esse ponto eu quero deixar bem claro. Não existe uma igreja saudável sem um ministério saudável da palavra de Deus. Agora, para termos um ministério saudável da palavra de Deus, esses pastores, eles precisam ter sido discipulados. E eles precisam também ser saudáveis. Porque se os pastores de uma igreja não são saudáveis, a igreja tem tudo para também não ser saudável, não é? Notem bem, os pais passam muitas coisas para os filhos sem saber que passam. Passam tradições, costumes, passam medos, neuroses que eles têm, passam tudo para os filhos. Então, a cultura de um lar acaba determinando se os filhos são saudáveis ou não. Na igreja é a mesma coisa, não é? Pastores saudáveis acabam produzindo igrejas saudáveis também, né? Então, nós vamos ensinar para vocês aqui que existem 3 características essenciais de uma igreja, que você pode dizer de uma igreja saudável, tá? E todas elas estão relacionadas com a Bíblia. É importante a gente entender isso aí. Por isso que nós queremos gastar tempo aqui na quinta-feira trabalhando esse assunto, a palavra de Deus, tá? Então, a primeira marca que a gente pode dizer essencial de uma igreja saudável é a pregação expositiva da palavra de Deus. Então, a pregação expositiva é aquela em que o pregador ele trabalha para a palavra de Deus. Por exemplo, ele lê um texto do Evangelho ou um texto da Bíblia e ele trabalha dentro daquele texto para expor a palavra de Deus. O que a palavra de Deus está dizendo, o que Deus está dizendo para a igreja. Existem outras formas de pregação, por exemplo, o estilo de pregação dos grandes pregadores não é esse. Os grandes pregadores gostam mais da pregação tópica. O que é a pregação tópica? Você pega um versículo da Bíblia e aí você tem um tema e você faz a Bíblia trabalhar para o seu sermão. É exatamente o contrário do que o pregador expositivo faz. O pregador expositivo está preocupado em expor o que aquela passagem da Bíblia está dizendo. Por exemplo, eu fiz uma sequência recente de sermões expositivos na igreja, e que peguei um texto e trabalhei somente aquele texto. É claro que você pode dar exemplos, você pode fazer ilustrações, tudo você pode fazer para elucidar melhor,
para expor melhor a palavra de Deus. Mas o sermão tópico não. Ele tem um tópico, né, um tema, um assunto que o pregador quer tratar, e ele usa os versículos da Bíblia toda como ele desejar para montar a sua mensagem. Então, é pregação também, é bênção, é de Deus, mas a pregação que é mais útil para a edificação da igreja é a pregação expositiva, porque ela deixa menos margem para que o pregador pregue aquilo que ele acha. E o pregador expositivo, ele prega exclusivamente aquilo que ele crê que a palavra de Deus está dizendo. Portanto, é uma forma superior de pregar. Amém? Então, olha, Jesus pregou de todas as formas, né? Jesus é o pregador, o mestre por excelência, né? Mas a pregação expositiva, ela vem se tornando cada vez mais rara, não é? Infelizmente, né? Então fala-se muito da Bíblia em muitas igrejas, mas prega-se menos sobre a Bíblia, né? Você pode usar a Bíblia para pregar uma mensagem que não é bíblica. Você pode usar um versículo, ou 2, ou 3, como um pretexto para dar substância para a sua ideia, não é? E isso não é pregação verdadeira, não é verdade? Então, a primeira característica de uma igreja saudável é que tem pregação expositiva, isto é, a Bíblia está sendo exposta. É para isso que o púlpito da igreja existe. A segunda característica importante é que a igreja saudável, ela tem uma teologia bíblica. A teologia desta igreja, ela não está baseada em tradições ou em costumes da denominação da igreja, mas a teologia desta igreja é bíblica. Esta igreja está preocupada em ter uma teologia que nasça da Bíblia. A terceira característica que a gente pode chamar essencial é que a igreja saudável, ela tem um entendimento bíblico a respeito do Evangelho, das boas novas de salvação. Ela tem uma mensagem clara a respeito das boas novas. Por exemplo, aqui nesse ano, que nós já estamos aqui no mês de setembro, nós pegamos desde o começo do ano, nós estamos tratando das doutrinas essenciais da Bíblia. Então, tratamos de todas aquelas doutrinas que formam o Evangelho que nós pregamos, né? Então, é saudável que a igreja tenha um entendimento bíblico a respeito do Evangelho. Agora vamos falar sobre outras características que são características importantes para uma igreja saudável. Essa igreja, então, tem um entendimento bíblico a respeito da conversão. Quantos estão lembrados que o mês passado eu liberei uma mensagem sobre o entendimento da conversão? O que é a conversão? Quantos estão lembrados? Então, a igreja tem que ter um entendimento bíblico a respeito da conversão. O que é a conversão?
como ela se processa. Porque as pessoas podem tornar-se adeptas de uma seita, de uma religião, pelos mais diferentes motivos. Mas a conversão, nós temos que ter os motivos que são expressos na Bíblia, né? Mais uma característica importante. Agora estamos falando daquelas características importantes, não são absolutamente essenciais, mas são importantes. O entendimento bíblico da evangelização. O que é evangelizar? Será que evangelizar é só dizer para as pessoas, olha, Jesus te ama, né? Nós vamos entender o que significa evangelizar. Aliás, a propósito, a própria igreja, nos dias que nós estamos vivendo, ela precisa ser re-evangelizada, né? Porque muitas igrejas ditas evangélicas perderam a noção do que é o evangelho, o que é a conversão, o que é a evangelização. Muitas igrejas assim chamadas evangélicas, estão adquirindo uma doutrina mais parecida com a doutrina católica do que propriamente com a doutrina protestante. É interessante como que foram se desviando. Por exemplo, tem igrejas no Brasil vendendo indulgências. Bom, a reforma protestante aconteceu, dentre muitas coisas, por causa disso, né? Martinho Lutero começou a ler a Bíblia, ele se revoltou, e por isso ele protestou contra isso, pregando as suas 95 teses na porta da igreja. Por isso que foi chamado protestante. Ele protestou contra aquelas coisas inaceitáveis que estavam ocorrendo na igreja. Bom, outra característica importante é termos um entendimento bíblico a respeito da membresia da igreja. Como é que uma pessoa se torna membro da igreja? O que é necessário para alguém ser membro da igreja? Aí tem várias perguntas periféricas. Por exemplo, o batismo salva, né? Assimilar a tradição da igreja é suficiente para tornar-se membro? A família é membro da igreja, então a pessoa pode se tornar também por essa razão. Então, nós temos que ter um entendimento bíblico a respeito da membresia da igreja, o que é tornar-se membro do corpo de Cristo. Uma sétima característica aqui é disciplina bíblica. Igrejas que exercem a disciplina da maneira como a Bíblia orienta que deva ser feito, são igrejas mais saudáveis do que as igrejas que abandonaram a disciplina eclesiástica. E hoje muitas igrejas fizeram isso. Por quê? Para ficar grande, ter muitos membros, não é? Para tornar-se um sucesso eclesiástico, então deixaram a disciplina de lado. A oitava característica é discipulado bíblico. Pessoas que estejam sendo discipuladas. O que é discipulado na igreja, irmãos? Tem várias formas de discipulado na igreja. Por exemplo, isso que nós estamos fazendo aqui é uma forma de discipulado, né? Então a igreja, ela discipula. A nossa visão é sermos uma família de discípulos, não é? Então existe o discipulado espontâneo.
As pessoas que frequentam a igreja espontaneamente estão sendo discipuladas, que estão ouvindo a ministração da palavra de Deus. Mas essa não é a única forma. Talvez esta seja a forma menos efetiva de discipular. Existe o discipulado capacitador. Por exemplo, você participa de um curso na igreja, de uma série de estudos bíblicos, qualquer coisa assim, isso é discipulado capacitador. Você está sendo capacitado. Existem discipulado de apoio. O que é discipulado de apoio? Você participa de um grupo comprometido de homens ou de mulheres ou de casais para tratar por um determinado período de 3 meses ou mais de um determinado assunto. Por exemplo, os cursos da UDF são discipulado de apoio. E, finalmente, existe o discipulado progressivo, que é o modelo de discipulado que Jesus usou, né? É aquele, então, que você vai passando a sua vida para um grupo de pessoas na igreja, visando formá-los como homens e mulheres de Deus e como ministros do Evangelho. Então, isso que nós entendemos por discipulado bíblico. Amém? E mais uma característica de uma igreja saudável é que o sistema de liderança da igreja é bíblico. Quer dizer, não é uma igreja que usa uma hierarquia de cargos eclesiásticos, nomes que nem estão na Bíblia, que aparecem lá, né? Então, a liderança da igreja tem que ser bíblica. A Bíblia orienta, desde a igreja primitiva, como é que os líderes da igreja devam ser e como é que eles devam ser escolhidos e forjados, né? Então, oportunamente, a gente pode dar uma palavra só sobre isso, sobre o sistema de governo da igreja de acordo com a Bíblia. Porque esse sistema de governo foi mudando com o passar da história, né? E pessoas foram acumulando poder e começaram a deixar de servir para serem servidas. Então, o modelo bíblico de liderança, ele foi sendo corrompido. Quando Constantino se converteu e a igreja tornou-se uma igreja do Estado, praticamente, né? Os romanos passaram para dentro da igreja todo o sistema de governo que havia no Império Romano, refletiu-se na igreja. Então deixaram a Bíblia de lado, né? Então o governo da igreja tornou-se uma cópia do sistema de governo do Império Romano. E isso é o que a gente entende que não é liderança bíblica. E liderança bíblica sempre vai ser uma característica de saúde de uma igreja. Vou dar agora para vocês 3 sintomas de uma igreja doente. Vou dar só 3, existem muitos. A igreja doente é a igreja que abandona a pregação da palavra de Deus. Isso não quer dizer que não tenha púlpito, isso não quer dizer que pessoas não estejam subindo nesse púlpito para falar um monte de coisas sobre a Bíblia. Mas é a igreja que abandonou a pregação do querigma e do didaquê apostólico. Essa igreja que não prega mais a doutrina dos apóstolos,
que é aquilo que diz lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Coloca a doutrina dos apóstolos como fundamento da igreja. E o que é a doutrina dos apóstolos? Pra você não esquecer, agulha e linha. Proclamação e ensino da palavra de Deus. Tá forjando o rebanho com fé e com obediência à palavra de Deus. Amém? Então, se a igreja perde a sua integridade teológica, a palavra dos líderes, dos homens, vai valer mais do que a Bíblia. Daí são igrejas que são dirigidas por tradições humanas e não pela palavra de Deus. Então esse é o primeiro sintoma trágico. O segundo é o abandono do discipulado. Então essa igreja, desafortunadamente, substitui o discipulado por eventos, shows, uma espécie de um buffet de atividades eclesiásticas, né? Ao invés daquele trabalho de formiguinha que é o discipulado, né? Que traz o crescimento sustentável para a igreja. O discipulado traz crescimento sustentável, porque levanta, suscita novas gerações, não é? Então ele é importante. Hoje em dia está muito em moda a igreja do tipo show. Essas igrejas que estão bombando por aí é tudo igreja do tipo show. E se entrar numa dessas igrejas, você não vai saber muito bem a diferença entre uma boate e uma igreja. Então, as igrejas pretas, né, gelo seco, iluminação, aquela coisa toda, som forte, batido, alto, ritmo e rock, tantas coisas dentro da igreja. A igreja do tipo show, entretenimento, não é? Aí você olha assim, aqueles cantores, né, cheio daqueles penduricalhos todos, brincos, piercing, aquelas peles, a pele toda tatuada, você não sabe se é um lagarto ou se é uma jararaca, não é? E, então, essas igrejas que estão bombando pelo Brasil afora, não é? Então não tem discipulado, mas tem bastante entretenimento parecido com as coisas do mundo, né? A terceiro sintoma de igreja doente é quando a igreja abandona a disciplina bíblica, né? Por que ela abandona? Por temor das pessoas saírem da igreja, porque ter bastante gente é importante, ter números é importante nos dias de hoje, né? Por exemplo, se um pastor dessas mega igrejas souber que a gente se reúne aqui nas quintas-feiras para pregar para 20, 30 pessoas, eles vão dizer, esse cara é um fracassado, não é? É interessante, é isso mesmo que pensam. Uhum. Isso aí é muito preocupante, né? Então, irmãos, a questão da disciplina, né? Se uma pessoa
está andando errado, ela precisa ser corrigida. Se o membro está faltoso, está em pecado, precisa ser corrigido. Mas a disciplina não significa exclusão. Nossa igreja tem 35 anos, me lembro talvez de ter excluído aqui umas 2 pessoas somente. Então a igreja não pode confundir disciplina com exclusão. Exclusão só em último dos últimos casos, né? Então a disciplina bíblica significa, muito pelo contrário, inclusão de pessoas que estão doentes espiritualmente e que precisam ser restauradas, precisam ser corrigidas, né? E aí disciplinadas. Aliás, quando a pessoa vem para a nossa igreja, ela tem que preencher um formulário. E lá tem uma pergunta: você está disposto a ser disciplinado, corrigido, aconselhado, se for necessário? Se a pessoa diz, não, eu não estou disposto, então não pode ser membro da igreja. Porque se a pessoa estiver no erro, ela vai precisar ser corrigida, né? Nem muitos anos atrás tinha uma irmã que chegou-nos a notícia que ela estava adulterando, né? Mas a igreja não pode exercer disciplina, você não pode nem chamar a pessoa e confrontar pelo testemunho de uma só pessoa. A Bíblia diz que tem que ser pelo depoimento de 2 ou mais pessoas, né? Eu falei, e agora, Senhor, nós temos provavelmente uma pessoa vivendo em adultério aqui e nós não podemos agir. Pedi a Deus que nos mostrasse. Porque acreditam que eu fui levado no local em que ela estava descendo do carro do amante e eu vi. Aí eu chamei a pessoa. Ah, mas não era. E eu sabia que era o tal. Ah, mas não era, que não sei o quê. Contaram uma mentira para o pastor. Falei, olhe nos meus olhos. Ela não conseguia olhar. Olhe nos meus olhos. Aí ela olhou, quando ela olhou, começou a chorar e falou, me perdoa, pastor, tal. Né? Aí nós corrigimos, né? Aí orientamos a pedir perdão, toda aquela coisa, e a reparar o erro, mas daí a dose foi muito forte para ela, resolveu sair da igreja. Tomem sempre cuidado com as pessoas que saem da igreja. E ela não sabe te explicar exatamente por que saiu. Cuidado, né? Porque às vezes tem um problema mal resolvido e é muito mais fácil para a pessoa que não quer mudar de vida, é muito mais fácil mudar de igreja, é claro. Para que ela vai ficar numa igreja em que ela tem que se arrepender, ela tem que fazer reparação dos seus erros, que ela tem que viver direito, segundo o testemunho da palavra de Deus? Então é muito mais fácil mudar de igreja. Por que a igreja tem tantos problemas e ela precisa tanto da palavra de Deus? Porque a igreja, ela é tanto do céu quanto da terra. Ela é uma instituição divina, mas ao mesmo tempo ela é humana. Ao mesmo tempo que ela é santa, ela está num processo de santificação. Porque a santificação ela tem que ser entendida de 2 maneiras. Existe a santificação posicional. Então você já nasce espiritualmente santo, porque Deus é santo, então ele não pode ter um filho que não seja santo. Então
Então, você tem a posição de santo, mas você não tem ainda a experiência da santidade. A experiência da santificação vem de um processo que que custa toda a nossa vida, em que o pecado que antes nos dominava, agora ele vai a cada dia perdendo terreno na nossa vida. Quando você nasce de novo, o Espírito de Deus lá vai com uma tesoura e corta a raiz do homem adâmico, não é? E dali para frente você vai ganhando vitória a cada dia. Por exemplo, aquele pecado que te escravizava quando você era incrédulo, agora não te escraviza mais. Agora você vai ganhando poder sobre aqueles pecados. Então isso é santificação. Então os teólogos chamam esse tipo de santificação situacional, não é? Ela não é mais fruto de uma posição, mas da situação em que você está vivendo o cristianismo. Amém? Eu anotei aqui uma frase do Charles Spurgeon, que foi o príncipe dos pregadores. Ele foi muito feliz nessa frase, vou compartilhar com vocês. Ele disse: eu acredito que uma razão pela qual a Igreja de Deus, neste momento, tem tão pouca influência sobre o mundo, é porque o mundo tem muita influência sobre a Igreja. Ele bateu na mosca. Então, se a Igreja vai perdendo a batalha contra o mundo, ela vai perdendo ao mesmo tempo a influência sobre o mundo. Então nós precisamos ser santos porque somos filhos de Deus, mas temos que ser santos na prática. Temos que ter a experiência de dizermos não ao pecado, não ao mundo e todas as suas influências nocivas. Temos que olhar para a nossa vida, meus irmãos, e agradecer muito. Hoje cheguei com a minha mãe do hospital, fui orar com ela. Ela estava abalada, coitada, que nem um passarinho que caiu do ninho. Aí pus a mão no ombro dela e falei: olha, vamos agradecer a Deus, porque tudo poderia ser pior, né? E daí agradecemos a Deus. Ela tinha passado o dia quase todo orando. Aí, um momento de descuido, tomou um tombo e quebrou a clavícula. E então ela teve um dia assim de intercessão, ela estava cheia do Espírito e isso foi quem sabe um ataque maligno, não sei o que foi, mas daí fomos agradecer a Deus, porque poderia ter sido pior e Deus então esteve com ela. A nossa vida é assim, quanto mais santificados, mais encontramos motivos de gratidão a Deus em tudo. Somos capazes de agradecê-lo nos piores momentos da nossa vida, não é? Então, estamos ganhando a batalha contra este mundo. Já não somos mais quem nós éramos no passado, louvado seja Deus. Eu gosto de uma frase de John Newton, que foi aquele pastor inglês que compôs Amazing Grace, e ele diz assim, e ele tinha sido um terrível pecador, né? Um traficante de escravos, né? E ele se converteu. E ele disse então, não sou o que devo ser, não sou o que quero ser, não sou o que um dia espero ser, mas graças a Deus não sou o que fui antes. E pela graça de Deus, sou o que sou. Meus irmãos, essa frase é linda.
É a frase de alguém que esteve do outro lado lá, perdido, e foi alcançado pelo poder do Evangelho. E agora, como todos nós, estamos num processo de santificação. Tá? Então, um dos mistérios do reino de Deus é que ele tem uma realidade que é já, e ele tem um outro lado que é ainda não. Então é já e ainda não, tudo de uma só vez. Tem certas coisas que já chegaram para nós e outras que só vão chegar depois. Mas, queridos irmãos, como disse o John Newton, né, tanto o que somos como aquilo que nós seremos um dia, devemos tudo à graça divina. Amém? A fidelidade de Deus para com a nossa vida. Né? Amém? Glória a Deus. Então, hoje deixamos esta mensagem com vocês sobre as marcas de uma igreja saudável. Vamos orar para que a nossa igreja ela tenha essas marcas. Amém? Quando orarmos pela igreja, devemos pedir a Deus que a igreja tenha essas marcas. Que os pastores preguem a palavra de Deus, ensinem a palavra de Deus. Depois, numa dessas quintas-feiras, eu vou diferenciar com vocês o que é pregar e o que é ensinar a Bíblia. As duas coisas se complementam como a agulha e a linha. Se você tiver a agulha só e não tiver a linha, você não costura. Se você tiver a linha e não tiver a agulha, você não vai tecer nada, não vai costurar nada. Então, nós precisamos entender direitinho qual é a relação que existe entre a saúde da igreja e o uso que esta igreja está fazendo da palavra de Deus. Precisamos sempre orar e pedir que a igreja esteja firmada sobre uma teologia bíblica. Isto é, que é a igreja que não deixa que a cultura do mundo se infiltre em sua teologia, que é uma igreja que prega o evangelho do Senhor Jesus puro, de acordo com a Bíblia. Amém? Sem técnicas. Hoje em dia as igrejas estão sendo invadidas por técnicas do mercado, técnicas mercadológicas. Aí teve um pastor aqui, parece piada, teve um pastor que abriu uma igreja aqui em Prudente, estava bombando, e ele mandava mala direta para as pessoas, né? Era estratégia de marketing, e ele era um marqueteiro. E daí mandou uma mala direta para a Iveta, para ir na igreja dele. Vocês já pensaram? Que ousadia, que marqueteiro. Então, tem igrejas que têm uma visão das boas novas, do Evangelho, que é uma visão corrompida. As pessoas estão aderindo a essas igrejas como adeptos, por razões que não são bíblicas. Então, irmãos, fica aí, ó, se você anotou, quando você for orar pela igreja, peça a Deus que Deus dê à nossa igreja estas marcas do que é uma igreja saudável. Porque, meus irmãos, uma igreja saudável, mais cedo ou mais tarde, ela vai ter uma grande colheita. Porque vai chegar o dia, irmãos, nós devemos orar para que não tarde, em que as pessoas vão se cansar.
de shows, de marqueteiros, e elas vão querer a verdade do Evangelho mesmo. Elas vão concluir, é Deus mesmo que eu preciso, é de Jesus que eu preciso. As pessoas vão olhar para si mesmas e falar, eu estou cansada, estou cansado. É. Uhum. Uhum. É. Sem dúvida. E nós devemos orar para que esse momento chegue o mais breve possível, porque enquanto não chegar, essas pessoas estão sendo enganadas, né? Mas ninguém é enganado pela palavra do Senhor. Aqui nós temos a verdade. Amém? Glória a Deus. Então vamos ficar de pé. Queríamos ter algumas orações pela nossa igreja, não é? Eu creio que temos uma longa caminhada para que nós sejamos uma igreja realmente que a gente possa dizer, somos uma igreja saudável, né? E devemos pedir a Deus isso, e devemos pedir que Deus nos dê essa graça e nos dê também crescimento numérico, porque tantas pessoas estão bombando por aí, como se diz, e pregando mentiras, não é? E se nós estamos pregando o Evangelho, devemos pedir a Deus, Senhor, traga os perdidos aqui, dá a vida eterna aos perdidos. E não devemos sentir vergonha de convidar as pessoas e dizer a elas, você precisa ouvir a palavra de Deus, você precisa de Jesus. Amém? Então, vamos orar nesse momento. Eu queria que duas